Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo a gente vai falar um pouco aqui sobre o comportamento do cache aqui dentro do Redux Toolkit Query. Nas aulas passadas a gente aprendeu como criar uma API, né? Como criar aqui o que eu chamei de API Slice, né? Que é basicamente a definição da Slice, só que no contexto aqui do Redux Toolkit Query, né? A definição aqui dos nossos endpoints. A gente falou aqui da questão do query e das mutations, né? E como que é usado esses recursos lá na nossa camada de aplicação, na forma de hooks, né? Porque o Redux Toolkit Query gera para a gente hooks, né? E com isso tudo em mente, a gente viu lá que ele tem um cache, que ele funciona como um cache, e até na própria configuração do Redux Toolkit Query, se a gente abre aqui o arquivo onde a gente configura, onde a gente cria a store, a gente pode ver que a gente tem uma entrada aqui, né, que é a entrada do nosso user API .reducer, né? Ou seja, quando eu uso o create API, ele gera para mim uma função reducer que aqui mais na frente eu junto ela, né? Eu faço aqui essa junção dos meus reducers, transformando tudo em uma store, que é a store que é usada pela aplicação, que a gente passa aqui no provider, né? Por volta de todo o app. Nesse caso aqui o app ele é bem simples, né? Mas enfim, isso ficou bem claro aí nos vídeos anteriores. Beleza? Então, nessa aula aqui, né, como a gente viu que tem essa questão da configuração da store, que tem essa questão do query, aqui na documentação, né, do Redux Toolkit Query, a gente tem aqui a questão do default cache behavior, que é o comportamento padrão aí desses nossos dados que ficam em cache. Então, esse nosso cache, né, ele é baseado basicamente nos endpoints, né, nos endpoints que a gente define ali, que vão ser acessados, tá? Os parâmetros dos query parameters, né? Os parâmetros que a gente passa para a query, os parâmetros que a gente envia nessa requisição, ou os componentes que fazem o subscribe, né? Que se inscrevem naquele endpoint. E essa questão aqui do se inscrever é uma questão aí bem relacionada aos componentes que usam, né, quais componentes que estão usando o hook referente àquele endpoint. Isso é contado como um subscribe, né? E essa questão de contar como um subscribe é esse terceiro ponto aqui, que é um contador que referencia as inscrições que um endpoint tem. Tá? Então, o que acontece é que sempre que eu realizo uma requisição, ele armazena internamente aqui, né? Ele está falando aqui que ele armazena internamente, como nesse parâmetro aqui, né? Query cache key, os parâmetros que eu passei, né? O que eu passei para aquela query, para que ela busque no meu endpoint, que ela busque no meu banco de dados e retorne para mim. Então, ele armazena isso internamente e baseado nisso, se eu faço outra requisição com esses mesmos parâmetros, ele já sabe que, como ele armazenou os parâmetros, ele já sabe que ele assume, né, que o resultado vai ser o mesmo, e aí ele fornece para a gente os dados que estão armazenados localmente, certo? Então o comportamento, quando a gente faz meio que requisições iguais, né, ele vai retornar esse dado que ele tem em cache. E a gente tem aqui também a questão do contador de subscription, né, de inscrições. Ou seja, se ainda tem uma componente que está sendo mostrada em tela, né, quando ela faz esse subscription, quando ela usa aquele hook, é quando ela é mostrada em tela, é montada na tela. Enquanto a gente tiver alguma componente que está montada usando aquele hook, esse contador ele vai ser diferente de zero. E aí, uma vez que esse contador ele chega a zero, né, que aqui nós temos uma propriedade que pode ser configurada, que é esse keep unused data for, que é basicamente a gente passa ali em quantos segundos ele vai armazenar o dado que não está sendo utilizado, ou seja, o dado que é referente a um contador de inscrições e que chegou a zero e que por padrão ele é 60 segundos, né? Então, quando eu não tenho mais nenhuma componente em tela usando aquele dado referente àquele endpoint, ele vai ficar ali armazenado por 60 segundos e aí, se ninguém usar, ele vai ser apagado e removido do nosso cache. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, dessa questão do tempo de vida do cache e um subscription, onde a gente tem 4 componentes, né? Componente 1, componente 2, componente 3 e componente 4.
onde a componente 1, 2 e 3, ela tá inscrita, né, usando aqui esse hook useGetQuery com parâmetros diferentes, né, 1, 2 e 3. E a componente 4, ela também usa a query parameter aqui, esse useGetUserQuery com o valor 3, né, com o parâmetro 3. Então, nessas 4 componentes, a gente tem 3 combinações de uso desse hook, né, que é o que é explicado aqui embaixo. Então, se a gente renderizar essas 4 componentes de uma vez, a gente só vai fazer 3 requisições para o nosso banco de dados, porque, né, as 4 componentes elas só usam 3 valores distintos aqui para o nosso endpoint, né, para o nosso useGetUserQuery. Então, enquanto tiver alguma dessas componentes em tela que usa, por exemplo, se a gente remover a componente 1, 2 e 3, o dado aqui referente ao useGetUserQuery com valor 3 vai ser mantido, né? Vai ficar ali no cache. E aí o dado da componente 1 e 2 eles vão ficar ali por 60 segundos por padrão. E aí se nenhuma dessas componentes for remontada, ou se eu não usar esse hook em nenhuma outra componente desse intervalo de 60 segundos, os dados serão apagados. Certo? Então, já vindo aqui para dentro da manipulação desse cache, né? Se a gente quiser ou não alterar esses valores, a gente tem aqui a questão desse Keep Unused Data For, né? Que é uma propriedade que a gente passa para a nossa API, né? Então, aqui do Create API, eu posso passar aqui esse Keep Unused Data For, que aqui ele é um valor numérico, né? Que é referente a segundos. Então, aqui ele está passando 30, né? Se eu vir aqui na nossa aplicação, eu posso passar aqui, ó, por exemplo, esse Keep Unused Data For, e ele vai ser aqui, por exemplo, 20 segundos. Então, uma vez que o dado ele não for utilizado no intervalo de 20 segundos, ele vai ser apagado, certo? A gente tem aqui também a questão do refetch, né, que seria recarregar ou refazer a solicitação on demand, ou seja, quando for preciso de fazer esse refetch, meio que um refetch manual. A gente vai conseguir fazer isso também, e a gente tem esse método refetch que ele é retornado para a gente quando a gente faz o uso do hook, né? A gente tem até aqui um exemplo e eu posso mostrar aqui na aplicação. Se eu venho aqui no nosso app, né, na tela aqui, por exemplo, na listagem, né, na listagem de usuários, eu uso aqui o hook useGetUserQuery, né? E esse hook aqui dentro, né, eu estou fazendo aqui um destructuring, mas aqui dentro desse destructuring eu posso extrair daqui também esse refetch, né? Que o refetch é um método, ou seja, se eu tiver aqui uma função, né? Refetch data, né? Isso aqui é uma função que vai ser chamada por um botão, por exemplo. Eu posso chamar esse refetch, né? E aí, quando eu chamo essa função, ele vai refazer lá no meu back-end essa requisição referente a esse hook useGetUserQuery. Certo? Então a gente consegue fazer esse controle também de quando ou não eu devo refazer uma solicitação para o meu back-end, né, para a minha API. Certo? A gente tem aqui também um argumento, né, que é esse refetch on mount or erg change, que isso aqui ele é uma propriedade que a gente passa para a API também. A gente pode ver aqui embaixo que ele passa aqui esse refetch on mount on erg change, e ele é um valor que pode ser numérico ou um booleano, tá? E o que é isso? Quando a gente passa ele como um booleano, né, true ou falso, ele vai basicamente sempre que uma componente montar, né, aqui o on mount, sempre que ela fazer a inscrição ali, que ela fazer o subscribe daquele endpoint, daquele hook referente a um endpoint, ele vai recarregar os dados do nosso cache. Ou, né, quando algum argumento, algum parâmetro que eu passo ali para essa requisição mudar. E aqui ele dá um exemplo muito bom, que é, por exemplo, por exemplo, a gente tem o hook lá, useGetUserQuery. Esse hook ele é chamado com o parâmetro 1 e com o parâmetro 3, com o parâmetro 1, 2 e 3, né? E aí depois ele volta ali para o parâmetro 1 e ele vai ficar usando aquele dado. Nessas 4 chamadas, né, chamou com o parâmetro 1, 2 e 3, vou até voltar aqui na aplicação, a gente pode chamar isso aqui, né? É que aqui ele não pede parâmetro, mas vamos supor que ele receberia aqui um parâmetro. A gente pode chamar ele com o parâmetro 1, 2 e 3 em um intervalo de 60 segundos, e depois a gente volta para o parâmetro 1.
Se a gente passou aquele refetch on mount or argchange true, nessas 4 chamadas ele vai refazer a solicitação. Por mais que quando eu voltei aqui para o valor 1, ele já tinha esse dado em cache, mas ele vai simplesmente refazer, porque a gente passou aqui na nossa configuração, né, um refetch on mount on argchange igual a true. Certo? Então é basicamente sempre qualquer requisição independente do cache, ele vai meio que ignorar o cache, e sempre que você usar algum hook referente ao endpoint, ele vai recarregar aquele valor. E a gente tem aqui também o valor numérico, que basicamente com o valor numérico, né, o valor referente a segundos, ou seja, se ele tem aquele dado em cache, mas já se passou os segundos que a gente definiu aqui, por mais que o dado está lá em cache, né, a gente definiu aqui com a outra propriedade, esse keep unused data for, a gente definiu isso aqui, por exemplo, como está por padrão 60 segundos, e eu coloquei esse refetch em 20 segundos, né? E aí se eu refaço a solicitação e já se passaram 30 segundos, ele vai refazer, por mais que ele já tenha aquele dado ali em query, ele vai basicamente respeitar isso aqui e vai refazer essa solicitação para mim, porque esse valor numérico que eu passei, ele já foi ali vencido, né? Ele já passou o prazo que eu defini. Certo? E aqui a gente tem mais outros dois modos de recarregar, né? Fazer esse refetch dos dados, que é esse refetch on focus e esse refetch on reconnect. Que esses dois, a gente tem basicamente que fazer essa configuração desses listeners, né? Tem aqui esse setup listeners, que é basicamente a gente vai definir listeners na aplicação, e isso aqui, os exemplos que a gente tem aqui é de fazendo uso disso no React Web, né? Porque basicamente eu vou ficar ouvindo pelo evento de focus, né? Ou seja, quando a aplicação ganha novamente o foco, ou quando ela reconecta, né? Quando ela fica online, ou quando ela está offline e fica online, né? E isso eu falo offline, relacionado à conexão realmente com a internet. E a gente tem que configurar esses listeners para ouvir por esses eventos, e aí sim, com esses eventos sendo ouvidos, aí esses meios aqui de configurações funcionarão. Tá? Isso aqui, lembrando que os exemplos que ele tem aqui, ele nos dá aqui na web. Para a gente for fazer isso aqui no mobile, no React Native, a gente vai ter que ter um trabalho maior aí referente a isso, tá? Então, é só deixando aqui registrado que a gente tem essa possibilidade também de fazer esse controle. Quando ela ganhar o foco, novamente ela vai refazer as solicitações que estão definidas aqui dentro da nossa API, tá? Referente, é óbvio, à tela que está sendo montada, né? A tela que está ganhando foco ou está sendo reconectada, certo? E aqui por final a gente tem esse refetch after mutation ou invalidating tags, né? Que aqui já entra a questão das tags, que é um tópico que eu vou abordar na próxima aula, que é quando a gente está trabalhando aí com as tags e relaciona cada request uma tag, e aí dependendo dessa tag, se ela está válida ou não, a gente refaz a requisição. Tá? Então isso aqui vai ser um tópico aí para o próximo vídeo, beleza? Então para essa aula é isso, espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.